Será que Romanos capítulo 10, verso 4 prova que a lei acabou em Cristo? Esse é o assunto desse vídeo. O texto reza da seguinte forma: pois Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, verso 4. O texto fala de lei e de justiça e faz uma relação entre as duas coisas. Se a expressão fim da lei significa que a lei acabou, então vamos ter que concluir que a lei acabou para que a justiça de Deus agora fosse só pela crença em Cristo. E a crença não pode ser uma coisa vazia. A lei acabou por causa da justiça de Deus? Será que é isto mesmo que Paulo quis nos ensinar em Romanos capítulo 10, verso 4? Vamos ter um grande problema teológico se concluirmos o texto de Romanos 10, 4 desta forma. Na mesma carta destinada aos cristãos de Roma, há um outro texto que também faz uma relação entre lei e justiça. Acredito que é importante enfatizarmos isso. Na mesma carta destinada ao mesmo público, cristãos em Roma, vamos ver dois textos falando de lei e justiça e fazendo uma relação entre elas. A forma como vamos entender a relação da lei com a justiça no texto tem que se harmonizar com a do outro texto. Do contrário, devemos se preparar para um desastre incrível de interpretação de texto, uma tragédia holística ou uma tragédia de contextos, pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Este é o outro texto que eu me referia, Romanos capítulo 2, verso 13. Esse texto relacionado com o outro. Será que alguém em sã consciência, em algum momento, consideraria justa a conduta de ouvir a lei e não praticá-la? Eu tenho certeza que Paulo e os apóstolos não tinham esse tipo de comportamento e nunca chegaram a essa conclusão. Com certeza o apóstolo Paulo não tinha essa conduta. E já lemos no texto anterior que ele não considerava uma conduta justa. E ficou claro que nem Deus a considera justa. A conduta de ouvir a lei de Deus e não praticá-la não é uma conduta justa. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Deu para perceber que o apóstolo Tiago, juntamente com o apóstolo Paulo, reprovaram a conduta de ouvir a lei e não praticá-la. As declarações anteriores estão registradas em Tiago capítulo 1, verso 5. Há uma harmonia de pensamento entre os apóstolos com relação a esse assunto, ou essa conduta, né? Como posso concluir que a lei acabou por causa da justiça num texto, se no outro texto a lei precisa ser praticada para confirmar a justiça, visto que os que só ouvem a lei não são justos? Faz algum sentido isso? Pode até haver legalistas entre aqueles que praticam a lei, mas entre os que ouvem a lei e não praticam, segundo os textos citados, não há justos nem diante de Deus. E ficou muito claro isso. Podemos concluir assim: precisamos praticar a lei porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O texto não está dizendo que a lei acabou em Cristo e que agora nós precisamos ter apenas uma crença vazia em Cristo para ser justificado. Longe disso. Definitivamente Romanos capítulo 10, 4 não ensina que a lei acabou em Cristo. E uma das maiores provas contra esse ensino é uma declaração do próprio autor do texto de Romanos 10, verso 4. Nós podemos perceber que ele declara algo a favor da lei. E ele confessa a sua fé nela. Ele diz o seguinte: eu sirvo ao Deus dos nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos escritos dos profetas. Atos capítulo 24, verso
verso 14. E nós podemos raciocinar o seguinte: faz algum sentido um cristão quase no fim de sua carreira declarar que serve a Deus de acordo com uma lei que ele mesmo já havia dito que acabou em Cristo, antes mesmo dele ser cristão? Isso não faz sentido nenhum. Isso é uma tragédia de interpretação de texto, como eu disse anteriormente. Então nós podemos terminar aqui o vídeo com uma pergunta: a lei toda acabou em Cristo? Não, a lei não acabou toda em Cristo. Muito obrigado.